Nesse vídeo a gente discute os modelos de arquitetura peer-to-peer, que são os sistemas onde não tem diferenciação entre cliente e servidor, e a gente vai ver as formas como esses sistemas se organizam. Continuando na discussão de arquiteturas para sistemas distribuídos, né, tem a cliente-servidor e a par como sendo as duas arquiteturas básicas, e nesse vídeo a gente vai focar então na par. A ideia por trás das redes par ou peer-to-peer é que com os avanços, né, na internet, no poder de computação dos computadores pessoais, a gente pode implantar serviços em todo lugar. Qualquer computador hoje é capaz de servir certas atividades. E aí os sistemas podem ser construídos sem pensar que tem um servidor fixo em algum lugar. O servidor pode estar espalhado em qualquer lugar, e aí a qualquer instante um processador, um cliente, pode ter demandas, então ele realmente vai agir como cliente, mas em outros momentos ele pode também atuar como um servidor. Mas se todo mundo pode ser cliente e servidor em algum momento, como é que a gente organiza isso? Esse é um desafio da rede P2P. Ou a gente tem uma estrutura bem definida, onde cada participante tem que se colocar, ou a gente não tem nenhuma estrutura a priori e os nós vão se colocando onde eles melhor entenderem que é a posição deles dentro da rede. Um exemplo de rede não estruturada, quer dizer, não existe essa definição a priori, é a rede Gnutella, que começou em 2001. Ele é provavelmente o primeiro exemplo de serviço peer-to-peer completamente centralizado, sem nenhum nó que tinha um papel especial dentro da rede. A ideia nesse caso é que cada nó começa conhecendo alguns vizinhos. Então, na hora que eu entro na rede, eu tenho que conhecer alguns outros nós da rede com os quais eu vou me conectar e vou estabelecer uma relação de vizinhança. Depois que eu entrei na rede e me conectei a alguns vizinhos, todos os nós trocam informação entre si, e aí cada nó da rede pode escolher de trocar vizinhos ou de acrescentar novos vizinhos aos que ele já conhece e formar a malha de conhecidos dele, de nós com os quais ele comunica diretamente. Os critérios para escolher isso podem inclusive variar de programa para programa dos processos que estão participando dentro da rede. O resultado disso é uma rede que não tem uma estrutura definida. Ela vai se organizando à medida que os nós fazem escolhas. Essa figura é uma representação de uma rede Gnutella observada num certo ponto na execução da internet. Então a gente pode ver que tem uma característica de que tem alguns nós que ficam mais ligados do que os outros, alguns ficam ligados às vezes só a um vizinho ou a dois, mas não tem nenhuma estrutura, a gente não consegue dizer que tem, por exemplo, uma hierarquia nessa rede. Uma vez que eu não tenho estrutura, como é que eu acho alguma coisa? Se eu quiser pedir alguma coisa para alguém, ou se eu estiver procurando por uma informação que está dentro dessa rede, como é que eu faço isso? Eu só consigo fazer isso perguntando para os meus vizinhos. Não existe nenhum outro serviço especial de informações. Uma coisa importante é notar que, por conta da estrutura da rede, não dá para perguntar para todo mundo. Isso seria o que a gente chama de alagamento em redes, ou flooding em inglês. Se a gente tentar fazer isso, o tráfego nessa rede fica insuportável e a rede pararia de funcionar, ninguém ia querer conectar nela. Então, o processo de procura nessa rede é que cada nó, quando quiser procurar por alguma coisa, pergunta para um vizinho. E cada nó que recebeu uma procura, se ele não conseguir responder, ele repassa para outro vizinho. Ele nunca vai distribuir para mais do que um para evitar esse alagamento. Então, uma pesquisa, ela vai andando pela rede e esse processo ganha o nome de caminho aleatório, caminhada aleatória, random walk em inglês. Esse negócio não pode continuar para sempre, então toda vez que eu faço uma pergunta, eu estabeleço um limite de quantos nós essa pergunta vai percorrer. Isso é chamado de time to live nos protocolos em inglês. Dessa forma, eu tenho um controle para evitar que a minha pergunta viaje pela rede inteira. Isso era o Gnutella inicial. E o pessoal percebeu que tinha algumas características que não eram muito legais e surgiu a Gnutella versão 0.6 que criou a noção de superpar. Superpar não é um servidor. Superpar é um par, como os outros, a princípio,
mas que ele pode ser identificado na rede como um nó, por exemplo, que tem mais memória, que está num computador melhor, que está num computador que fica ligado mais tempo na rede. Então ele vai ganhando importância e os nós vão dar preferência de colocar ele como vizinho ao invés de escolher um outro vizinho qualquer. Isso acaba resultando numa estrutura de rede com essa cara aí, onde os supernós eles vão tomando uma posição mais central na rede e deixando os nós mais pobres, vamos dizer assim, mais fracos, na beirada. Mas nota que continua não havendo uma estrutura pré-definida fixa dentro dessa rede. Ela vai se organizando à medida que os nós aparecem e desaparecem de forma contínua. Apesar dessa rede ser muito boa porque ela não tem nenhum tipo de limitação sobre como que os nós vão comportar dentro dela, ela tem seus problemas. Então, por exemplo, quando os nós são pequenos e eles entram e saem da rede, um nó pequeno pode acabar sendo escolhido por muitos vizinhos e ele pode ficar sobrecarregado. E ninguém vai querer que o seu computador fique sobrecarregado. Então a pessoa, se ele vê que o seu computador fica sobrecarregado, ele vai acabar querendo sair da rede. E a saída de nó, se isso acontece muito, lembra que aquela estrutura da rede, ela tem pontos onde às vezes um nó está ligado só a um outro nó. E se um deles sai, o outro pode ficar desconectado nesse processo. Então isso pode ser um problema. Como a gente viu, como não dá para perguntar para todo mundo, a busca pode não percorrer a rede inteira e pode não achar o que você está procurando, apesar de que aquele recurso podia estar na rede. E como não tem jeito de fazer uma forma organizada de fazer buscas e de conversar com a rede, essa rede fica muito limitada a algoritmos que a gente chama algoritmos de fofoca, de gossip, onde a gente depende das informações fluírem pela rede num processo de cada um conversando com seus vizinhos. E isso pode não ser a melhor forma da rede funcionar. Todos esses problemas levaram ao desenvolvimento de outras redes par a par, onde a estrutura dela não fica completamente indefinida. É o que a gente vai chamar de redes P2P estruturadas. Nessas redes, todo nó que entrar na rede ele tem que seguir uma regra bem definida. Ele só pode entrar num lugar onde a estrutura da rede determina que ele vai entrar. Para isso, essas redes têm que criar algum tipo de espaço de endereçamento e os nós têm que achar um identificador para eles, pode ser um identificador aleatório, mas ele tem que ter um identificador, normalmente um valor de hash gerado em função, por exemplo, do endereço IP da máquina. E aí, com esse identificador, eu me coloco dentro do espaço de endereçamento. Então, a definição do espaço de endereçamento é que define a estrutura que a rede vai ter. Como o espaço de endereçamento ele normalmente é muito grande e a ideia é exatamente que ele não vai ser todo preenchido, cada nó que entra vai ocupar um pedaço do espaço e vai se tornar responsável por aquele pedaço. A essa estrutura, pela organização com hash e pelo fato de que os espaços, os pedaços do espaço de endereçamento estão espalhados, recebem o nome de tabela de hash distribuída, ou DHT. Existem várias redes P2P que funcionam segundo esse princípio e todas elas são chamadas de DHT por essa característica. Uma das coisas legais dessa rede é que, ao contrário da rede P2P, fazer busca nessas redes estruturadas se torna uma coisa mais organizada, obviamente por conta da estrutura. Para qualquer recurso que eu vou colocar dentro da rede, que eu vou guardar dentro da rede, eu tenho que gerar um valor de hash para ele e eu mapeio esse valor de hash dentro do espaço de endereçamento. Então, todos os nós, à medida que eles entram, eles pegam todos os seus recursos e mapeiam em valores de hash e avisam para os pares que são responsáveis por aqueles pedaços do espaço de endereçamento. Quando eu vou procurar por alguma coisa, eu faço o mesmo processo. Eu gero o hash para o nome do recurso que eu estou procurando e vou naquele pedaço do espaço de endereçamento verificar se aquele hash está registrado lá. Obviamente que a procura pode não ser um negócio direto como é uma tabela de hash normal, porque agora eu tenho que achar o nó que vai ser o responsável por aquele pedaço do espaço. Esse processo de achar depende da estrutura do espaço. Então vamos ver um ou dois exemplos de como essas redes estruturadas
são definidas. O exemplo mais conhecido talvez seja a rede P2P Cord, que foi publicada num artigo no SIGCOIN em 2001. Nessa rede, o espaço de endereçamento é um espaço de endereçamento linear tratado como um anel circular. Então, é uma assinatura SHA-1 que tem 160 bits, eu estou me lembrando bem aqui. Então, a ideia agora é que todo nó, para entrar na rede, ele vai se gerar um valor de assinatura SHA-1, por exemplo, baseado no seu endereço IP. E aí, aquele valor vai dizer onde, num determinado anel, que é o anel de todos os valores possíveis que essa assinatura pode ter, cada nó vai cair. Então, aí a gente tem os nós A, B e C que caíram nessas posições do anel. Então, a partir de agora, o anel está dividido em 3 pedaços. Um pedaço vai ser responsabilidade do A, outro pedaço vai ser responsabilidade do B e outro pedaço vai ser responsabilidade do C. Note que os tamanhos não são iguais, porque tudo é baseado em valores de hash aleatórios. Mas, estatisticamente, ao longo do tempo, esses espaços vão sendo divididos de uma forma mais ou menos equilibrada. Se um nó novo chega, um nó D nesse caso, ele vai gerar o valor de hash dele, que nesse caso colocou ele nessa posição do anel, e aí agora ele caiu no espaço que está assinalado para o nó A, entre o nó A e o nó C. Então agora ele vai avisar para o nó A que ele está na rede, e o pedaço que um dos pedaços que estava sob a responsabilidade do nó A, nesse caso o espaço entre C e D, vai passar a responsabilidade de D. E o espaço do A vai diminuir nesse caso. Então agora a gente tem uma nova estrutura. Dessa forma, cada nó que chega ganha um pedaço que é só dele. Cada nó que sai, os nós vizinhos vão redistribuir as chaves que estavam dentro daquele espaço. E como é que eu faço uma busca aqui então? A busca, você pode pensar que a busca pode ser tão simples quanto eu sair perguntando para o meu vizinho. Eu gero o valor de hash para o que eu estou procurando, e aí eu começo a andar na direção que eu acho que é a direção mais próxima para chegar naquele valor que eu estou procurando. Então essa figura aí, por exemplo, que é do artigo original do Cord, mostra que se no nó 8 eu fosse procurar pelo valor 54, eu podia sair procurando, perguntando para cada outro nó que está nesse anel, segundo essa sequência. Obviamente que isso não é eficiente. Se eu for procurar por alguma coisa, eu posso ter que procurar por ordem de N nós antes de encontrar. Então, para tornar isso mais eficiente, Cord define uma tabela que é chamada de Finger Table. Cada nó conhece vizinhos a distâncias variadas dele. Um vizinho que está logo na frente, um outro vizinho que está o dobro da distância do vizinho anterior, um outro está 4 vezes, um outro está 8 vezes, um outro está 16 e assim por diante. Todo nó vai criar uma tabela dessas. E aí, na hora que eu fizer uma busca agora, eu posso já, ao invés de sair perguntando vizinho para vizinho, eu já posso pular para o nó dentro dessa tabela de vizinhos, que eu sei que está mais perto do elemento que eu estou procurando. Então, a mesma busca agora naquela rede, se eu começasse agora com as finger tables colocadas, eu faria muito menos consultas, porque do nó 8 eu já ia perguntar direto para o nó 42, do nó 42 eu já ia para o nó 51 e logo em seguida eu chegaria no nó 56. Então esse conceito torna a busca mais eficiente. Existem vários usos para redes peer-to-peer. Além desse esquema de DHT, onde eu posso fazer procura por arquivos e informações, existem redes organizadas para processamento, como era o caso da SET at Home. Existe o caso da rede Skype, por exemplo. O Skype funciona no modelo peer-to-peer. E existem redes que elas não têm essa estrutura toda que a DHT tem, mas têm características interessantes, como a rede BitTorrent para distribuição de conteúdo. Então tem muitas formas diferentes de utilizar redes para poder organizar sistemas distribuídos em larga escala. A gente vai ver alguns desses ainda ao longo do curso em outras partes.